Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje, entre outros assuntos, fala dos desafios dos jovens no mercado de trabalho. E para conversar conosco sobre este tema, nós convidamos o consultor e presidente no Brasil da LHH-DBM, José Augusto Figueiredo. Muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. É um prazer para mim estar aqui. José Augusto Figueiredo, que é autor do livro My Job, Doce Ilusão. Descubra quem você é e construa a sua carreira. Livro este publicado pela editora Évora. José Augusto Figueiredo, você escreve um livro, fala de uma doce ilusão. Que ilusão é essa? O trabalho é uma ilusão? Eu diria que não o trabalho é uma ilusão. O trabalho ele é bem real. A ilusão é a gente achar que ele é nosso, né? É achar que ele está a serviço daquilo que a gente quer, quando na verdade o trabalho está a serviço dos outros, né? Então a grande temática hoje do mundo para o trabalho é imaginar que assim, eu trabalho não para mim, eu trabalho para o outro. Através do outro eu obtenho o meu reconhecimento. Então parece uma estrutura simples, mas era bastante complexa, no sentido de que a gente às vezes está tentando satisfazer o que a gente quer através do trabalho, mas no fundo é uma ilusão. O que a gente precisa pensar e fazer é servir ao outro, servir ao mundo e à sociedade. E daí a gente obtém o reconhecimento. Só esse outro olhar sobre o trabalho já deve causar um tremendo dilema na cabeça de cada um de nós, principalmente quando nós estivermos falando aí sobre jovens. Isso. Não sobre os jovens só, mas também com pessoas com muita experiência, né? Outro dia eu estava conversando com um presidente de uma empresa que estava se aposentando, uma pessoa de bastante sucesso e presidente de uma grande empresa. Ele falou para mim assim: Zé Augusto, agora que eu estou me aposentando, eu quero fazer alguma coisa que me dê prazer. E eu falei assim: pô, é engraçado, eu achava que você já fazia isso, dava prazer para os outros, e você obtinha o prazer através dos outros e satisfazia a si próprio, né? Como é que é essa história agora que você vai ser egoísta, de só você ter prazer, sem os outros, né? E ele parou, ficou me olhando e falou assim: você tem razão. A gente está aí na vida e no mundo do trabalho para atender aos outros e não a nós mesmos. Mas ele conseguia servir aos outros de forma competente, mesmo não enxergando isso? Com certeza. O que ele não tinha era consciência de que é assim que funcionavam as coisas. Através do meu trabalho e tudo que eu fazia era para servir a um propósito, que no caso dele era aquela empresa, era aquele momento que ele viveu. E através daquela empresa, dos seus clientes e toda a sociedade, ele obtinha o reconhecimento, o retorno que ele queria para a vida dele. Facilita a nossa vida quando a gente já desde o início começa a enxergar as coisas dessa maneira? Exatamente. Essa foi a grande ideia ou mensagem que eu tentei passar para os jovens através desse livro. Mas e como é que isso funciona na prática? Então, na prática, é muito no sentido da pessoa começar a observar qual é o propósito que ela tem a fazer determinada coisa, né? As pessoas, você conversa com os jovens e pergunta: o que você quer fazer da vida? Ele não sabe responder isso, né? Aí você fala assim: mas uma pessoa também com grande experiência, com 25 anos de experiência profissional, talvez não saiba fazer essa pergunta. Mas se você não pensar sobre essa pergunta, talvez não faça sentido você continuar fazendo, porque é como se fosse uma viagem que você quer fazer para o futuro e simplesmente você não sabe para onde você quer ir. Mas exatamente por serem jovens demais, não é por isso que é difícil de ter, inclusive, a resposta para esse momento, a própria imaturidade. E nós verificamos hoje cada vez mais as pessoas chegando com pouca idade no mercado, se formam muito rapidamente, saem da escola cedo e logo é imposto a eles o seguinte: agora você tem que decidir qual é a sua carreira. Então, isso para uma época que a gente vivia até os 60 anos de idade, né? Depois de 60 a probabilidade de morrer era grande, era fácil você fazer uma escolha para 40 anos. Hoje você pode viver até os 90, né? Então é totalmente possível que aos 50 anos você possa decidir fazer medicina, se você fez engenharia até os 50. E ao fazer medicina aos 50 anos, você se forma em 5, faz a residência com mais 2, aos 57 anos você está exercendo a profissão. Se você vivia até os 80, profissionalmente, ou vivia até os 90, você tem 20 anos para exercer a sua profissão. Então, assim, hoje a orientação é escolha qualquer coisa para você começar
a vida. Escolha qualquer coisa para que você possa começar a trabalhar e a contribuir com o outro. E aí, você, ao longo dessa jornada e dessa primeira escolha, você vai começar a tatear algumas coisas em que você possa ter mobilidade de fazer novas escolhas. Porque independentemente da minha escolha inicial, tem alguma coisa que vai ser em comum em toda a minha carreira, que é essa ideia de eu estar servindo ao outro. Isso. E para o jovem é muito difícil você escolher é dramático a gente escolher alguma coisa, né? Com 17 anos de idade, ter que imaginar que é para a vida toda, né? Você olha assim, nem casamento mais dura tanto tempo. Então, fala assim, eu vou escolher uma profissão para a vida toda. É um drama muito grande, é uma angústia que é causada, muito difícil de você superar, né? Então, hoje, assim, a orientação geral é escolha algo que tenha a ver com você. Escolha algo que faça sentido para o que você faz. De preferência, algo que você tenha prazer em fazer e você note que as pessoas gostam de ver você fazendo, né? Então, entra um pouco em contato com você, o seu autoconhecimento. E aí a escolha vai sair de forma mais fluida, né? José Augusto Figueiredo, conte um pouquinho então para nós a história de My Job Doce Ilusão. Você que trabalha com 5 personagens, é um romance que fala do mundo corporativo. É difícil falar do livro sem falar dos detalhes, né? Mas a história são 4 jovens que estão no último ano da faculdade e enquanto o livro começa que eles se encontram no início do último período da faculdade e ao se encontrarem eles notam que todo mundo na faculdade está muito alegre e agitado e eles estão um pouco apreensivos e eles param para pensar e falam assim, esse é o último período e que vem depois, né? O que nós vamos fazer? E aí o quinto elemento do livro, que é um professor que gosta de provocá-los, né? Pergunta para eles, e aí, vocês já escolheram a sua empresa? Onde vocês vão trabalhar? E aí começa uma grande aventura de questionamentos, que é assim, poxa, mas não é a empresa que vai escolher a gente? Somos nós que vamos escolher a empresa? E aí começam as grandes contradições e paradoxos da vida, né? O profissional, que você é protagonista da sua vida. Esses jovens, eles vão entrar no mercado de trabalho por caminhos diferentes. Um deles vai buscar o caminho, vai demorar para encontrar o caminho, mas ele vai empreender, né? E os outros vão encontrar o caminho clássico de um emprego. E essa aventura, né, vai se transformando numa trama, eles continuam interagindo entre eles, né? Tem histórias, tem paixões. Não quero contar o livro todo, claro. Mas eu fiquei muito mais apaixonado depois pelo próprio romance em si, a aventura deles na vida profissional e na vida pessoal, do que a história técnica que está por trás. E havia algum caminho certo? Não, acho que não há nenhum caminho certo, né? O certo tem muito a ver com aquilo que a gente tem consciência da nossa escolha, né? O difícil ou o caminho errado seria aquele caminho que a gente não tem consciência de que é aquele que nós escolhemos, né? Eu posso te dar um exemplo. Eu perguntei a uma pessoa assim, mas o que você quer da vida profissional? O cara falou, eu quero ganhar muito dinheiro. Não tem problema nenhum ganhar muito dinheiro. Agora, você não pode entender que é só isso que você quer para a vida. Se você tiver consciência que é só isso que você quer e pronto, o resto é irrelevante, ótimo, zero problema, né? Agora, você ter consciência que você só quer dinheiro, mas também você quer provocar felicidade, você quer construir uma sociedade diferente, isso não faz sentido, né? 2 perguntas que chegaram aqui pelo Twitter e que estão no mesmo sentido. Uma delas do Gustavo Ciccone e a outra da Cibele Alves. As questões levantadas no livro pelos jovens também são comuns entre executivos e profissionais experientes? Eu diria que são questões ou dilemas da vida que transcendem, são atemporais, elas não dizem respeito a uma faixa etária. Eu conversei já com alguns leitores que estão em momentos de vida diferentes, por exemplo, pessoas que estão se preparando para uma eventual, entre aspas, aposentadoria. Não vão parar de trabalhar, mas estão transitando de uma carreira para outra e falaram que se tocaram muito com a questão dos jovens, né? Porque é uma questão que está ligada a uma escolha, né? A um plano, a um projeto futuro e aquela pergunta, será que eu vou ser feliz nessa escolha? Será que esse é o caminho correto, o mais adequado para mim? Então eu diria que, não que eu tenha feito isso de caso pensado, mas são questões
do sempre. Eu chamo assim, que são questões do humano, do sempre, independente da idade, independente do momento que ele está vivendo. Por exemplo, um dos dilemas comuns é quando você está na sua carreira, e aí me parece que, independentemente de estar no início, no meio ou quase no fim da carreira, vou para uma empresa, trabalho numa empresa já construída, Uhum, me torno mais um naquela empresa ou abro um negócio próprio. Esse é um dilema comum. uhum. E como é que se resolve esse dilema? Como é que eu descubro qual é o meu caminho? Então, assim, não é uma resposta simples, né? Porque ela vai depender muito de com quem nós estamos falando. Mas é muito ligado, assim, eu pergunto sempre isso, assim, qual é o teu sonho, né? E uso como exemplo uma história que eu assisti um programa quando eu morei nos Estados Unidos, do Bill Gates, quando um repórter perguntou para ele assim, em que momento o senhor pensou em construir essa grande empresa chamada Microsoft? Ele falou assim, eu nunca pensei em construir grande empresa, a única coisa que eu sempre pensei foi criar uma solução amigável entre o homem e a máquina. Aliás, eu continuo pensando nisso até hoje. Então, eu tento ajudar os jovens nesse sentido. Cara, qual é o teu sonho? O empreendedor, ele vem como uma consequência de um sonho, não a vontade de montar alguma coisa grande e ganhar muito dinheiro, né? Então, eu diria que tem muita ilusão, né? O livro está falando disso, no mercado, onde as pessoas não têm nada do ponto de vista de um sonho, de alguma coisa grande que as move, e elas fazem a escolha do empreendedorismo por falta de opção do emprego clássico ou por fuga a uma realidade que eles viram e veem os pais, amigos sofrerem, né? O pai chega para o filho e pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Aí o filho olha para ele e fala, qualquer coisa, menos o que você é. Qualquer coisa. Porque ele vê o sofrimento, né, que os pais trazem para casa. Mas por quê? O trabalho é algo sofrido? O trabalho não pode ser prazeroso? Claro que pode, né? Mas hoje, o que a gente tem pouco? Tempo, né? Então, as pessoas hoje têm pouco tempo, muita coisa, a evolução tecnológica em alta velocidade, cada vez mais a gente tem que dar mais resultado, as empresas estão mais enxutas, então as pessoas têm a natural dificuldade de se adaptarem a isso tudo. E quando elas levam para a mesa, na sala, no jantar, em casa, nas rodas de sociedade, elas vão falar do que é difícil, né? Puxa, você não sabe como é que foi a minha semana, hoje o dia foi pesado. Então, isso vai passando para o jovem. Quer dizer, eu já transmito uma imagem para os meus filhos de que trabalho é algo árduo. Isso, Mesmo que muitas isso. vezes essa pessoa tenha, às vezes, prazeres lá dentro do seu próprio trabalho. Claro, né? Mas é mais fácil eu falar daquilo que eu não gostei, do que foi difícil para mim, daquilo que foi legal. Quer dizer que se meus filhos quiserem ser jornalistas, é sinal de que eu passei uma boa imagem para eles. Com certeza. Mas aí acontece o seguinte, aí o seu filho chega para você e diz assim, ah, papai, eu quero ser engenheiro como você. Aí diz assim, não faça engenharia de jeito nenhum, siga outro caminho. Não é comum de se ouvir isso dos pais? É comum, mas não é o correto, né? Porque eu acredito e assim que a orientação que o pai pode dar hoje, nesse mundo que a gente não tem certeza do como é que serão os próximos 5 anos, né? Do ponto de vista tecnológico, né, o que vai acontecer, do ponto de vista da medicina, o que vai acontecer nos próximos 10 anos, a gente não tem a menor ideia. Então, a única orientação que é cabível nessa situação é faça aquilo que te apaixone. Faça aquilo que você sinta, que você goste. Porque quando a gente faz o que gosta, a chance da gente fazer bem é ótimo. E, consequentemente, eu sou reconhecido. Os personagens do seu livro My Job, Doce Ilusão, João, Leleco, Cláudia, Caio, eles estão insatisfeitos com suas carreiras ou como vão começar suas carreiras, ou eles não tiveram idade ainda para essa insatisfação? Eu diria que eles ficam apreensivos, né? Eles ainda... a insatisfação talvez não seja generalizada, mas eles, de certa forma, estão inseguros e não sabem se a escolha que fizeram foi a melhor escolha, né? Então, essa inquietação, talvez a pergunta que não tem a resposta para a nossa vida toda é, será que eu fiz a melhor escolha? Eles, no livro, têm o professor Frank, que ajuda nessa reflexão. Você, porque ao final de cada capítulo você apresenta perguntas que ajudam as pessoas que leram aquele capítulo a refletir sobre o tema. Uhum. Mas o Gustavo Ciccone quer saber o seguinte, quando esses dilemas de carreira são recorrentes, como eu posso buscar ajuda? Então, essa é uma também resposta difícil, porque a gente não conhece tudo que existe disponível no mercado, né? Mas eu acho que quando alguém está procurando ajuda, é importante ela encontrar aquelas pessoas que admiram e que confiam e fazerem a pergunta, né?
eu estou pensando nessa direção. Faz sentido o que eu estou pensando? Essa dúvida existe? Ou eu estou completamente equivocado, né? Eu acho que a gente está vivendo ainda um momento de país e de evolução em que esse serviço de aconselhamento ele ainda não está num grau de profissionalização e isenção que a gente possa permitir fazer, encontrar com muita facilidade. Então ainda não é fácil. Essa foi uma das motivações pela qual me fez escrever, né? Poder dividir um pouco com o público jovem os grandes dilemas que existem nas escolhas e nas decisões de carreira e como fazer um plano de carreira. Nós estamos conversando com o José Augusto Figueiredo, que é autor do livro My Job, Doce Ilusão, Descubra Quem Você É e Construa a Sua Carreira, publicado pela editora Ébora. José Augusto Figueiredo, que traz parte da sua experiência como presidente no Brasil da LHH-DBM. E aí eu queria conhecer um pouquinho dessa sua experiência profissional. Até chegar a essa função hoje que você está, quer dizer, qual foi a sua trajetória? Porque você, por origem, é engenheiro e psicólogo? Isso. Na verdade, isso pode me fazer ficar perdido, né? Qual é a minha essência? Eu comecei a minha vida profissional e, como muitos, né, eu segui modelos, né? Eu tinha 3 tios que fizeram engenharia na minha família, e um fez elétrica, outro fez telecomunicações e outro fez civil. E aí eu olhei assim e falei assim, então eu vou fazer a 4ª, eu quero fazer engenharia mecânica. Não tinha muita noção, eu era bom em física e matemática, e achei que aquele era o caminho, né? Mas eu estava até conversando com a Mônica hoje cedo aqui, eu com 12 anos de idade, eu vendia papelão. Eu ia nas lojas da minha cidade, buscava papelão, empilhava o papelão no carrinho de puxar e vendia para o ferro velho, né? Sem precisar financeiramente daquilo. Mas a inquietação de desenvolver negócio, de conhecer e falar com pessoas, era muito grande. Quando eu me formei em engenharia, eu já estava começando a sentir que, na minha essência, o que eu fazia bem tinha muito a ver com esse negócio de fazer trocas, né? E o caminho mais natural era seguir como vendas. E fui evoluindo nisso, trabalhei muitos anos em vendas, em determinado momento da minha vida, eu tive a chance de refletir um pouco mais e comecei a estudar um pouco de filosofia, e descobri um outro nível, que eu chamo de nível de consciência, que no fundo, não era vendas, não. O que eu gostava de compreender a essência humana. E para entender a essência humana, o que estava mais perto de mim era a psicologia. Aí eu fiz vestibular, entrei na faculdade, investi nisso. Me formei já mais com 37 anos, né? Hoje eu estou com 47. E investi em entender e compreender o ser humano. Então eu por experiência própria, acredito que essa questão da escolha, né? Qualquer escolha que você faça, tudo é possível. Mas como é que você chegou na área de consultoria? Então, eu quando saí da vida executiva, profissionalmente falando, eu fui trabalhar na consultoria, fui trabalhar com a consultoria na qual eu trabalho hoje. E eu era um cliente dessa consultoria. Um serviço de consultoria que ajudava na transição de carreira, né? E eu, quando encontrei o que eu achava que eu era, eu falei para minha consultora na época, eu falei, eu quero 3 coisas, eu quero trabalhar numa empresa onde as pessoas façam a diferença. Segundo, eu não quero mais indústria, eu quero trabalhar em serviço. Terceiro, eu quero ter a capacidade de empreender, porque eu já notei que o meu jeito de ser, rotina é um problema. Eu crio problema para os outros quando eu fico na rotina, eu fico um cara chato, invento moda, etc. Aí ela olhou para mim e falou assim, então o melhor lugar que você tem é vir aqui. É trabalhar aqui mesmo. Não saia, você está contratado. De caso pensado, ela me seduziu daquele jeito. E aí eu fiquei uns meses pensando, quase 6 meses pensando, porque foi quando eu tive contato com a psicologia, porque até então eu achava que psicologia era para quem era fraco ou realmente maluco. Então eu falei assim, porra, em qual categoria eu me enquadro? E comecei a estudar aquele negócio e me apaixonei por aquilo, né? E me apaixonei e eu poderia dizer que eu me descobri. Né? Isso foram há 12 anos atrás. Hoje, quando eu escrevi o livro, eu falo assim, caramba, descobri um outro negócio. Interessante, eu nunca imaginei que eu pudesse escrever nada, nem redação do vestibular eu fui bem. O que de toda essa sua experiência profissional pode servir de exemplo ou referência para as pessoas que estão nos acompanhando e principalmente para estes jovens que são o alvo dessa nossa conversa hoje? Então, tentando uma síntese disso tudo, eu acho que é muito autoconhecimento, né? A pessoa parar para pensar e falar assim, quem sou eu, né? A serviço de que eu quero estar trabalhando? E aí projetar para o longo prazo e falar assim, qual o sonho que eu tenho?
né? O que eu quero construir? Quais são os meus valores? Como eu funciono? Em que eu me apoio para tomar as minhas decisões? Não importa se elas são grandes decisões ou pequenas, né? Aonde eu me seguro? Quais são as competências que eu construí até hoje? Como é que eu funciono? Em que ambiente eu funciono melhor? Então é um exercício de reflexão, de autoconhecimento, para que a gente possa ser capaz de escolher com quem a gente vai amarrar um contrato de trabalho, com quem a gente vai ajudar, aonde é que a gente vai contribuir, né? E assim, só para concluir, não pensa naquilo que você quer, não. E nem que o que os outros querem que você queira, né? Nem que a empresa. Pensa assim, qual é a contribuição que eu quero dar? Quando eu penso na contribuição, eu sem querer atendo os dois lados da moeda. Eu atendo aquele que quer me contratar e eu tenho reconhecimento. Nós estamos falando aqui sobre jovens que estão chegando no mercado de trabalho ou que vão chegar no mercado de trabalho. Agora, como estão os ambientes de trabalho, os ambientes corporativos para receber esses jovens? Então, aí tem duas leituras, né? A gente está vendo um movimento, por exemplo, na Europa, hoje 40% da população jovem está desempregada, né? Não é só pela crise da Europa. Eu acho que nós vamos viver um problema no Brasil que está muito ligado à questão da capacidade das pessoas continuarem trabalhando com mais idade. E a capacidade, quanto mais gente madura, com mais idade, continua trabalhando, são menos vagas que surgem no mercado de trabalho. Esse é um fenômeno. O segundo fenômeno que a gente observa é que a maioria dos jovens que estão com uma boa formação, eles estão em fuga escolhendo carreiras alternativas, né? Por quê? Porque o mercado de trabalho está extremamente complexo, né? Quando a gente olha para dentro de uma organização chamada empresa, os paradoxos são enormes, né? A empresa tem uma visão de curto prazo, os acionistas, que também somos nós indiretamente, queremos o melhor resultado ao menor custo, os clientes, que também somos nós, queremos o melhor produto ao menor preço. Então, toda essa equação de pressão gera uma imagem de algo muito complexo e muito difícil. Então, você olha assim, esse negócio complexo e muito difícil chamado empresa cada vez precisa de mais pessoas qualificadas para trabalhar, e pessoas qualificadas estão em falta no Brasil, apesar de toda a nossa paralisação, né, de crescimento, do jeito que a gente gostaria que fosse, diferente, elas ainda estão em faltas. Então, eu tenho a empresa precisando de mão de obra qualificada e gente comprometida querendo fazer acontecer. Eu tenho jovens super bem qualificados que estão querendo empreender, porque não querem viver essa ilusão de uma vida muito complexa e desgastante, porque é uma ilusão, porque quando eles vão empreender, eles descobrem que o desgaste, o investimento é muito grande também de tempo, né? Então, assim, é um monte de equação e de coisas que estão acontecendo que a gente chama isso de sustentabilidade humana nas empresas, né? A gente já começou a pensar a sustentabilidade ambiental, mas a humana ainda tem muita coisa para ser feita, para ser pensada, né? Para que se tenha uma carreira sustentável do ponto de vista humano, o que é necessário? Então, o necessário é você fazer escolhas sustentáveis, e normalmente as escolhas sustentáveis elas têm a permeabilidade do longo prazo e elas têm que ter coerência com a sua essência. Como você falou em longo prazo, deixe-me retomar aquela questão do ambiente de trabalho, porque você também chama a atenção para o fato de que futuramente, se nós pensarmos 2020, por exemplo, nós teremos ambientes de trabalho em que até 5 gerações estarão compartilhando. Quer dizer, como é que as empresas vão ter, o que as empresas vão ter que fazer e nós vamos ter que fazer para conviver nesse ambiente? Então, pergunta ainda sem resposta, né? A gente já aponta o problema. Aguarde 2020. Porque um jovem hoje que nasceu em 2000, né, ele está com 13 anos de idade, quando a gente começa a conversar com ele e entender quais são as coisas que o motivam e o que mobilizam, né, são muito diferentes dos jovens que já estão no mercado de trabalho. Então, essa é uma resposta complexa que a gente tem que começar a pensar. Porque a maneira, o que vai ser diferente? É a maneira pela qual as pessoas se sentem reconhecidas, né? Que eu falei, uma pessoa que tem uma faixa etária hoje na casa dos 60 anos, ela era muito reconhecida quando ela ganhava um relógio de ouro, que fez 25 anos de casa. O jovem chamado geração Y, hoje, ele já não quer saber de relógio. Ele quer que o presidente da empresa chame ele para ir numa reunião importante, numa reunião decisiva, participar das decisões. Isso é que motiva ele,
Não é nem salário, né? O salário já deve estar em quarto lugar na pesquisa de prioridade. A pergunta é, e o garoto que está com 12, 13 anos hoje, o que motiva ele? O que mobiliza ele? Porque ele vai estar no mesmo ambiente de trabalho. Você tem muito mais perguntas do que respostas, porque na verdade são respostas que nós vamos construir no decorrer do tempo. Sem dúvida. E batendo cabeça muitas vezes, como estamos batendo até hoje em vários desses dilemas, os quais você chamou a atenção no livro e aqui nessa nossa conversa. A palavra-chave aí é dilema. O dilema é algo que não tem uma solução. Quem tenta resolver dilema quebra a cara. Dilema é algo para se administrar. O Oswaldo, nosso ouvinte internauta, ele descreve aqui uma situação que eu imagino que muitos jovens acabem passando. Ele tem 26 anos e diz o seguinte: entrei recentemente, 5 meses ele está na empresa. Desempenhei um trabalho que trouxe resultados rápidos. Mudei as estruturas e processos. Após a análise que realizei, percebi que em 2 anos de projeto, nenhum dos colaboradores anteriores fizeram trabalho igual ou melhor ao meu. Aí fui lá e pedi um aumento pro meu chefe, pro meu superior. Ele disse que não tinha como me dar aquele aumento. Se esquivou do assunto. Não ganho mal, mas em conversa com ele, quando pediu aumento, falei que gostaria de investir mais em minha carreira. Por exemplo, fazer um curso mais avançado de inglês. Gostaria de saber se minha atitude e postura, apesar do pouco tempo de casa, pode ser bem aceita ou eu deveria ter esperado um pouco mais. Qual é o seu conselho? Então, depende muito da cultura da organização que ele está, né? Como é que ela entende o que é investimento, né? Apesar da contribuição que ele fez, né, de todos os resultados que ele gerou, às vezes a organização, ou infelizmente, às vezes ele não tem um chefe tão brilhante, que vai entender o potencial dele, né? Então é importante que ao longo do processo que ele vai gerando os resultados, ele vai conversando, ele vai se situando, né? De pronto, eu diria para ele assim, se você quer investir na tua carreira e você pede à empresa para pagar algum curso, você está dizendo para a empresa para compartilhar isso com você. Às vezes depende da política, às vezes a empresa não tem essa política, né, de compartilhar o investimento, mas não espere a empresa compartilhar com você, invista você mesmo, faça todo o sacrifício que você possa fazer, né? Talvez essa não seja a melhor empresa para você, porque você está recebendo o retorno de que tudo aquilo que você fez, de certa forma, não foi reconhecido. Agora, a ansiedade, aqui descrita pelo Oswaldo, me parece ser a ansiedade típica desses jovens que estão aí no mercado. Então, a ansiedade de crescer, natural do ser humano, né? E todos eles têm a ansiedade de crescer e de fazer acontecer e de gerar frutos, de serem reconhecidos, né? Ela é natural, né? Mas o que às vezes ela não é combinada, ela não é acordada, conversada com aqueles que estão acima, né? Então, na minha leitura, o que falta é sentar e falar assim, eu estou com esse projeto aqui, eu acho que esse projeto vão trazer esses resultados. Você acha que esse projeto pode alavancar minha carreira? Será que para alavancar minha carreira seria interessante eu fazer um curso, um MBA? Será que a empresa entende que esse MBA pode ser compartilhado, o investimento entre a empresa e eu? Então, essa conversa é que precisa acontecer durante ou antes do processo. E às vezes não acontece, às vezes eu deposito toda a expectativa, eu trabalho 24 horas por dia, trago todo o resultado e eu fico esperando, né? Que é igual aquela história, para quem é casado, né? A gente faz tudo bacana, reserva o restaurante, escolhe as flores e a hora, manda acender a vela e quando você chama a mulher para sair, ela fala, não, mas hoje eu não queria sair. A minha expectativa foi por água abaixo. Então assim, são relações de derrubada de expectativa que acontecem somente entre seres humanos. E o que falta é a conversa. O que vai acontecer com o João, com o Leleco, com a Cláudia e com o Caio no mercado de trabalho? Então, eles já estão no mercado de trabalho, né? Eles, na minha cabeça, do volume 2, agora que já tá vindo, eles começam a viver experiências de serem líderes, os desafios da liderança, né? De serem chefe, do Rafael, que nos escreveu aí, são enormes, né? Então, são jovens que estão assumindo posições de liderança. Eles vão estar felizes naquilo que eles estão fazendo, isso eu garanto, né? Mas os percalços são enormes também na vida profissional. Você garante porque você é o autor do destino deles ou você garante porque isso vai acontecer na nossa vida ou na vida dos jovens quando entram no mercado de trabalho? Eu acho que, assim, se você imaginar a evolução tecnológica, Milton, ela é estupenda, né? Só que ela vai num compasso em que a nossa evolução hoje emocional e social não acompanha.
Não acompanha e existem estudos a respeito disso, porque o que falta hoje na empresa não é o cara ter conhecimento. Ele vai para Harvard, ele vai para a melhor faculdade do mundo e traz conhecimentos de lá. Aí ele chega na empresa, o chefe, ele mostra um resultado, e o chefe fala assim com ele, não foi tão bom, poderia ser melhor. E aí ele desaba. O que faltou? É conhecimento? Não. É uma capacidade emocional dele compreender que ele tem coisas a melhorar. E ele poder compreender e escutar o que está sendo dito. Então você fala assim, poxa, levar um feedback e continuar aderente àquilo que você tem como propósito é uma capacidade e uma competência fundamental. Aí você pergunta para um cara assim, como é que você motiva a tua equipe? Como é que você é capaz de mobilizar as pessoas por suas ideias? Função básica de um líder. Né? Isso não tem faculdade que faça isso. José Augusto, quero agradecer a sua gentileza de trazer aqui parte dessa sua experiência no mundo corporativo e contar parte desta história no livro My Job Doce Ilusão, Descubra Quem Você É e Construa Sua Carreira, que é um livro lançado pela editora Évora, qual conta aí a história do João, do Leleco, da Cláudia, do Caio, tudo isso orientado pelo professor Frank. Uma história que certamente é do Gustavo, do Oswaldo, da Cecília, de todos aqueles que participaram, fizeram perguntas ou nos assistiram aqui no mundo corporativo. Muito obrigado pela sua gentileza. Não, privilégio todo meu. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Zé Augusto, além de autor do My Job Doce Ilusão, também é o presidente no Brasil da LHHDBM. A você que participou deste mundo corporativo, o meu agradecimento especial. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Lembrando sempre que este conhecimento aqui, as suas ideias, devem ser compartilhadas nas suas redes sociais, nas suas redes de amigos. E se você quiser, você pode se juntar a nós no grupo de discussões lá no LinkedIn. Você vai lá e procura no LinkedIn Mundo Corporativo da CBN. Entra lá e deixa a sua opinião também sobre esse tema que nós estamos debatendo aqui hoje no Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo.